Boa tarde, gente que acompanha o chicopiraju.blogspot.com.br. Semana começando, segunda-feira, 6 de novembro do ano de 2017. Vamos com informações aqui no nosso chicopiraju.blogspot.com.br. Se em Francisco Beltrão a chuva quase atrapalhou aí a sequência do Varziano, que tem inclusive final previsto para este mês de novembro. Algumas partidas aconteceram, até porque dá uma estiagem, acontece jogo. Neste final de semana, no caso, só foi possível utilizar aí o estádio anilado, já que o complexo do Arrudão, completamente tomado pelas águas da enchente. Muita água caiu em Francisco Beltrão. Lá em Tiburi não teve rodada do Municipal. Em Piraju, na abertura, o Resenha venceu por 2-0. Depois não teve mais jogo, sequência do Municipal. Se tiver uma estiagem, hoje e amanhã, Cláudio Pezão, Osmar Dero Castilho, o inspetor, falaram que o campeonato deve ter sua sequência nesta semana. Chuva atrapalhando campeonatos em vários cantos aí do nosso país. Lá em Piraju tem a transmissão da TV Regional.net do nosso amigo palmeirense Natal Mendes. Então tá aí, né? Informações aí dos campeonatos pela nossa região. Bia Greg Salles continua bem lá no campeonato em Coronel Macedo, já entre as melhores 4 equipes do campeonato. Campeonato realmente muito bom do Bia Greg Salles jogando lá na cidade de Coronel Macedo. O PP, mais um título brasileiro de canoagem e slalom. Aliás, a equipe pirajuense, não só o PP, mas o Charles, o Anderson, pódio cheios de pirajuenses. Muitos pirajuenses fazendo bonito nas águas, mostrando a potência desse esporte em virtude até das águas do Rio Paranapanema. Tem que continuar investindo. Novos talentos com certeza irão surgir nas águas do Paranapanema, seja na canoagem slalom na parte de baixo, seja na canoagem velocidade na parte de cima, porque a pessoal de Piraju vem fazendo bonito também nas competições de canoagem e velocidade. No brasileiro de canoagem slalom, PP conquistou mais um título, Charlinho, o Anderson também foram muito bem, obrigado. Foi disputado no Rio Grande do Sul, na cidade de Três Coroas, e coroado mesmo foi a equipe pirajuense, os meninos de Piraju, que conseguiram um excelente resultado. Olha aqui o destaque também, né? Trazer informações que nós tivemos mais uma etapa do futevôlei no Marrecas Clube. Quero agradecer, inclusive, o pessoal que convidou a gente para estar entregando as medalhas por lá neste final de semana. Infelizmente não foi possível, mas nas outras oportunidades estaremos, não apenas para entregar medalhas, troféus, viu? Estaremos, quem sabe, jogando, sempre a tempo de aprender. Mesmo tendo passado da casa dos 30, 35 para ser sincero, vamos, quem sabe, aprender aí mais esse esporte, que aliás vem cada vez conquistando mais adeptos aqui em Francisco Beltrão, principalmente depois da disputa do Open e da disputa também do Interclubes entre o Marrecas e o Santa Fé. Depois veio a disputa do Open. O pessoal já está praticando até aquele ataque do tubarão, o Shark. O pessoal está jogando muito bem, viu? Futevôlei. E o Nilo e o Beto ficaram com o título. Mais um troféu para o Nilo, né? Ele ganha no futebol suíço, ganha no futevôlei. Realmente, competição é com o nosso amigo Nilo. Ele, parceria com o Beto, ficaram com o primeiro lugar no Marrecas Clube neste último final de semana. Areia molhada, mais partidas de futevôlei muito quentes, diga-se de passagem, belos jogos. O campeonato terminou por volta ali de 5h30, quase 6 horas da tarde no Marrecas Clube. Temos aqui também informações antes de falar do brasileiro da Série A. O brasileiro da Série A, hein? Dizer aqui que o paranaense de futsal feminino, Telêmaco Borba e Cianorte estarão na decisão. A equipe de Cianorte usa a base das meninas lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Equipes chegam muito forte nesta decisão. Telêmaco Borba, 2 goleadas sobre Londrina. Cianorte, 2 goleadas sobre Maringá. No paranaense da chave prata, final também definida, São José dos Pinhais contra Matelândia. Independente de quem for campeão, essas 2 equipes já estão garantidas na Série Ouro do ano que vem. Na decisão do terceiro lugar, teremos Irati contra Palmas. Quem ficar com o terceiro lugar garante também vaga na elite do futsal paranaense do ano que vem.
No Paranaense da chave bronze, semifinais. Primeiro jogo ainda, Siqueira Campos conseguiu uma importante vitória sobre a equipe de Maringá e Pitanga perdeu em casa para o Galo de 2 vizinhos, valendo vaga também aí na Série Prata do ano que vem. Já pensou se daqui 2 anos o Galo consegue chegar na elite do futsal paranaense? Já pensou? Pato, Marreco, Galo? Meu amigo, vai dar uma disputa boa. Mas por enquanto o Galo, querendo esta vaga na Série Prata, ainda está na Série Bronze. Venceu o primeiro jogo lá em Pitanga por 1-0. Siqueira Campos, hein? Pessoal pertinho aí de Pinazua, buscando vaga aí na Série Prata. Bateu a equipe de Maringá no jogo de ida. No Paranaense da chave ouro, semifinais. O Pato bateu o Marechal por 3-0 em Pato Branco, novo técnico. Na quarta-feira, outra semifinal. Marreco enfrentando Cascavel no Arrudão, expectativa de casa cheia, até porque o Marreco também está na semifinal da Liga Nacional. Empatou final de semana com a Açoeva em 2-2, mas perdeu um caminhão de gols. Tem chance de conseguir no próximo final de semana reverter esse placar lá na cidade de Venâncio Aires. Na outra semifinal da Liga, a equipe de Foz do Iguaçu bateu a equipe de Joinville por 2-1, cenas lamentáveis na arquibancada. Torcedores de Joinville, que não são acostumados com o futsal, são torcedores de campo, proporcionaram cenas desagradáveis na cidade de Foz. Os 2 jogos de volta da Liga Nacional a semana que vem. Na chave ouro ainda jogos de ida. Quarta-feira, Marreco contra Cascavel. Cascavel costuma ser uma pedra no sapato do Marreco. Vamos ver como que a equipe de Francisco Beltrão se sai nesta quarta-feira jogando em casa. Copa Paulista, semifinais. Portuguesa 0, Ferroviária 2. A Portuguesa perdeu pênalti, perdeu em casa, situação difícil. Lembrando que quem vencer a Copa Paulista vai para o Campeonato Brasileiro da Série C o ano que vem. No outro jogo, chegou a ficar interrompido por causa das fortes chuvas. 15 de Piracicaba 2, Inter de Limeira 1. Semifinal do Paulista Sub-15, o São Paulo perdeu para o Santos, jogo de ida 2-1. E o Palmeiras venceu fora de casa o Red Bull Brasil por 3-0. Na semifinal do Sub-17, jogos de ida, Corinthians 1, Ponte Preta 2, São Paulo 1, Palmeiras 0. Quartas de final do Sub-20, jogos de volta já. O Palmeiras bateu o Corinthians por 1-0. Conseguiu carimbar passaporte às semifinais. O Novo Horizontino eliminou o Desportivo Brasil. A Ponte Preta também está nas semifinais. E o São Paulo foi eliminado pela equipe do Água Santa. Então, das equipes grandes aí de São Paulo, meu amigo, só o Palmeiras. Repetindo aí as equipes que estão nas semifinais do Paulista Sub-20 da primeira divisão, ó. O Palmeiras, o Novo Horizontino, a Ponte Preta e a equipe do Água Santa. No Paulista Sub-13, com 2 confrontos tradicionais, o Palmeiras empatou com o São Paulo em 2-2. O Corinthians goleou a Ponte Preta pelo placar de 4-1. No Paulista Sub-11, aqui tem o dedo pirajuense, tem atleta revelado pela escolinha de futebol do Marcelo Rocha. Nós tivemos aí jogos importantes, né? Jogos importantes. O Santos jogou contra o Noroeste em Bauru e venceu pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados por Matheus e Rodrigo. Marcelo Rocha esteve acompanhando esse jogo, né, Marcelão? Bacana aí os garotos do Sub-11, semifinais do Paulista Sub-11. No outro jogo, Corinthians recebeu o Palmeiras e perdeu pelo placar de 1-0. O Santos pode perder por 2 gols de diferença, que estará classificado. Palmeiras pode perder por 1 gol de diferença, que também estará classificado. São as emoções do Paulista Sub-11. Então falamos do Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e também do Sub-20. Por se falar ainda em campeonatos que estão ocorrendo, né? Vale aqui o destaque que os 2 jogos de ida do Campeonato Paulista Sub-20, falei aqui já, o Palmeiras e o Santos abriram esta vantagem no Paulista Sub-11, né? Então, bacana aí, parabéns aí pros garotos. Nós temos aqui também informações do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão, já chegando também na sua reta decisiva, já na sua fase final aí da competição. E nós tivemos aí, ó, sábado movimentadíssimo pelas quartas de final do Sub-20 da segunda divisão, viu? Com a vantagem de decidir em casa, Presidente Prudente, Itapirense, Guarulhos e 15 de Jaú, além de garantirem as forças dentro de campo e do mando, conseguiram vaga nas semifinais. Eliminaram Taquaritinga, Tupã, Elo Esporte e Oswaldo Cruz.
Temos aqui também informações, Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje já tem rodada do Brasileiro da Série B. O Luverdense encara o Inter de Porto Alegre pela 34ª rodada da competição. O Inter deu uma estacionada. Se não vencer o Luverdense que quer sair da zona do rebaixamento, o Inter pode perder a liderança do Brasileiro da Série B neste meio de semana. A rodada será completada amanhã, com o América Mineiro brigando na parte de cima contra o ABC, já digo praticamente rebaixado. Criciúma contra o Boa Esporte, o Vila Nova contra o Santa Cruz, o Oeste de Itápolis sonhando com acesso, encara a equipe do Figueirense, o Londrina pega o Goiás, o Brasil contra o Paraná, Náutico encara o Paysandu, o Ceará pega o desesperado Guarani e o CRB joga contra o Juventude. Inter, América Mineiro, Ceará e Paraná, os 4 primeiros colocados. Sonhando ainda com o acesso, eu diria o Oeste encostado ali no Paraná e o Vila Nova, né? O Londrina já não tem mais chances, penso eu. Brigando para não cair, aí a disputa é mais acirrada. Nós temos do 11º colocado, que é o Paysandu, para a zona do rebaixamento, apenas 3 pontos de diferença. Então, Paysandu, Figueirense, Boa Esporte, Brasil de Pelotas, Guarani e CRB brigando contra o rebaixamento. Zona do rebaixamento, Luverdense, que encara hoje, daqui a pouquinho, o Inter, Santa Cruz, Náutico e a equipe do ABC. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. O ABC, eu acho, com 28 pontos, meu amigo, adeus, viu? Vai jogar a Série C de novo o ano que vem, a equipe aí do ABC de Natal. Temos aqui também informações, trazer os destaques aí do Campeonato Brasileiro de Amadores. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Xanxerê por 4-0, ficou com a segunda colocação do torneio, já que o 12 Horas do Rio Grande do Sul bateu o Fanáticos por 8-0, chegou aos mesmos 7 pontos do Botafogo, mas venceu no saldo de gols. O Vasco do Jardim Paraíso de Guarulhos é o atual campeão do torneio, que conta com um representante de cada estado aqui do sul, do sudeste do Brasil, além de uma agremiação paulista, e está aí na sua 30ª edição. Temos aqui ainda os destaques antes de falar do Brasileiro da Série A, trazer informações aí do brasileiro Marcelo Melo arrebentando nas duplas no tênis. Ele ficou com o primeiro lugar no ATP 1000 de Paris e vai estar no ATP Finals. Aliás, ele é o número 1 do mundo nas duplas, o brasileiro Marcelo Melo, após mais esta conquista. Também tivemos lá a vitória do San Roque, um americano. Ele venceu o torneio mais importante de sua carreira, de 24º do ranking mundial, pulou para a 9ª colocação e vai estar no ATP Finals, que vai ser disputado agora, porque são os 8 melhores tenistas do mundo, mas ele ficou em 9º, Chico. Como que ele vai estar disputando? Ele vai estar disputando porque, claro, ele vai ficar com a vaga do Stanislav Wawrinka, que está contundido e que não vai disputar o ATP Finals. O Wawrinka só volta a jogar tênis no ano que vem. Temos aqui ainda os destaques, né? Trazer aí informações do UFC final de semana. Os brasileiros, 2 brasileiros lutaram e os 2 venceram. O Borrachinha apagou o seu adversário e escreveu o seu nome na história aí do UFC. Vem muito bem o Borrachinha, que não foi tão bem no TUF Brasil, mas agora vem mostrando o seu valor dentro aí do UFC. Temos ainda aqui os destaques também, né? Ainda do UFC. 3 colocaram o cinturão em disputa e os 3 perderam. A Joanna Jędrzejczyk perdeu por nocaute. O Cody Garbrandt, esse eu torci para perder, viu? Arrogante, mostrou o dedo do meio no intervalo da luta e perdeu para o TJ Dillashaw, que mostrou, meu amigo, que a luta se vence lutando e não falando, nem antes nem durante a luta. O Cody Garbrandt, que não havia perdido nenhuma luta ainda na carreira, é um excelente lutador, chegou ali, fingiu que estava passando a mão no cabelo, mas perdeu, e pela arrogância, muita gente torcendo contra ele, eu era um deles. E a luta principal, o Michael Bisping contra o Georges St-Pierre, quase 2 anos sem entrar no octógono, e o outro, o Georges St-Pierre, 4 anos sem lutar. E não é que o GSP venceu, meu amigo, e venceu bonito, viu? Estava já com o supercílio cortado, mas conseguiu aí dar um mata-leão que apagou o Michael Bisping, né? Que quando acordou não sabia nem o rumo de casa. Grandes lutas do UFC neste último final de semana.
Temos aqui também informações do automobilismo. O brasileiro Bruno Senna, ele corre a LPM2 e na China ficou com a 6ª colocação no dia de ontem, junto com o Canal, junto com o Prost, mas no individual ele lidera. Já por equipes, a vitória ficou com o Sebastian Buemi, o Davidson e o Nakajima. O brasileiro melhor colocado foi aí o Senna, junto com o Prost e com o Canal com a 5ª colocação. O Negrão ficou na 6ª colocação, correndo junto com o Lapierre e o Menezes. E o Piquet ficou na 7ª colocação, junto com o Berch e o Hanson. Tivemos ainda aqui os destaques ali em Cascavel, Cascavel de Ouro. 50 anos do Cascavel de Ouro. Marcel Sedano e Valmor Emílio Vaz conseguiram vencer a prova. Aí os destaques, né? Temos aqui informações, agora voltar a falar de futebol. Já falei do Marreco, falei do Varziano, falei do futevôlei. Aliás, as chuvas atrapalharam também. Não tivemos o início do campeonato empresarial no Marrecas Clube, que com certeza a gente espera aí, em virtude desse mau tempo, se o tempo melhorar, comece neste próximo sábado. Muitas equipes inscritas e a expectativa de uma grande competição no Marrecas Clube, pessoal. Fazendo já aqueles amistosos, eu tô na turma da 4ª, tô na turma da 6ª, mas tem gente que joga na 3ª, na 5ª. O Alcindo, por exemplo, é um deles que está sempre jogando. PFB Futebol Clube vai ter compromisso próximo sábado contra o pessoal de Curitiba. Dia 11, campo do Lotice. Um grande jogo, tá? Um grande jogo aí, o pessoal jogando contra o pessoal de Curitiba, duelo estadual, para fechar mais um ano do PFB Futebol Clube. Nerizandro diz que vai jogar no gol. Será que dá conta do recado, Nerizandro? Sei não, hein? Temos aqui também informações. Campeonato alemão, o Bayern lidera, venceu o Borussia Dortmund e abriu vantagem na liderança da competição. O goleiro do Mainz, meu amigo, contra o Borussia Mönchengladbach. Procura aí no YouTube, Mainz versus Borussia Mönchengladbach, para ver a lambança que o goleiro aprontou. Sorte que não tomou o gol. Tivemos super clássico na Argentina com vitória do Boca sobre o River pelo placar de 2-1. River teve jogador expulso logo no início, tomou o gol, conseguiu empatar. O Boca também teve jogador expulso. O Boca lidera a competição, o River é apenas o 13º. O Lanús, adversário do Grêmio, final da Libertadores da América, perdeu no final de semana, utilizando a equipe reserva. O Lanús é apenas o 8º colocado no campeonato argentino. Na Espanha, o Barcelona segue líder, venceu mais uma final de semana. Aliás, show do Alcácer. Foi ele que fez a diferença. O Valência também venceu, o Real Madrid também venceu, o Atlético de Madrid também venceu. São os 4 primeiros colocados. Sem Neymar, o PSG venceu mais uma, teve show do Cavani, goleada do PSG, que segue líder invicto no campeonato francês. Muitas goleadas. Final de semana lá na França. Líder invicto também no disputadíssimo campeonato inglês. O Manchester City 3-1 no Arsenal. Reclamações de um pênalti que teria sido mal marcado a favor do Manchester City. E ainda no terceiro gol, o gol do Gabriel Jesus, o lançamento, o Davi Silva estaria impedido quando recebeu a bola antes de tocar para o meio da área. Manchester não tem nada a ver com isso, gols validados, e o Manchester venceu por 3-1, 8 pontos à frente do segundo colocado. Na Itália, o Benevento perdeu para o Juventus de Turim por 2-1. Resultado normal. Normal até podermos dizer que é. Mas o que não se esperava era que o Benevento tivesse um pior início de campeonato de primeira divisão em toda a Europa desde 1931. Não conseguiu vencer nem um jogo ainda. Perdeu para o Juventus de virada por 2-1. Teve golaço neste jogo. Napoli empatou com Chievo, segue líder. São os 2 primeiros colocados do campeonato italiano. A Inter poderia ter encostado ali no Napoli, mas deixou escapar, também ficou no empate. Campeonato português, o Porto venceu, abriu 4 pontos na liderança. O Sporting, que é o segundo colocado, só empatou com a equipe do Braga. O Felipão se despediu com título e com banho de cerveja lá na China. Diz que vai descansar agora o Felipão. Será que tem mercado para ele ainda aqui no Brasil? Esperar aí para ver se o Felipão não reaparece em nenhuma equipe brasileira. A equipe do Felipão conquistou o heptacampeonato, dos quais ele teve participação direta pelo menos nos últimos 4. Kaká também se despediu do Orlando City, goleada sobre a seleção de Porto Rico. O Orlando City que não conseguiu se classificar para a fase final
da Major League Soccer, o campeonato dos Estados Unidos, que teve a definição dos semifinalistas. Toronto, Colombo, Seattle Sounders e o Houston Dynamo são as 4 melhores do futebol nos Estados Unidos. Pirlo, após o New York ser eliminado, disse adeus ao futebol. Na Holanda, PSV é líder, 8 pontos à frente do Ajax, que é o segundo colocado. Lá no Japão, o Leandro, aquele que jogou no Palmeiras, no Grêmio, no Coritiba, marcou o gol da vitória do Kashima sobre o Urawa Red Diamonds pelo placar de 1-0. Kashima está a um empate de garantir o título do campeonato japonês. Já está garantido, inclusive, no campeonato asiático, a Libertadores, lá do outro lado do mundo, no ano que vem. Tivemos clássico também no Paraguai. O Olímpia, vice-líder, bateu o Cerro Porteño por 2-1. O Guarani, que goleou o Nacional fora de casa por 4-0, é quem lidera por lá. São os destaques aí dos campeonatos pelo mundo. Aqui você fica sabendo de tudo, meu amigo. Deixa eu mandar um abraço pro Carlos Alberto Castilho Gordo, mandar um abraço pra turma de sábado também, né? Mandaram um alô aqui pra turma, galera das torcidas organizadas que acompanha, Fúria Beltronense, o pessoal que torce pro Atlético Paranaense, o pessoal que tá inscrito aqui no nosso canal. Mandar um abraço pra família do Oswaldo Soares da Cunha, né? Os filhos, pessoal que acompanha também o nosso blog e que joga o vôlei, né? É o pessoal do grupo Só Atletas, só que não. Militão, Flávio, a Tati, todo mundo esperando o tempo melhorar para voltar a jogar um vôlei de areia. Enquanto isso, eles só vão festejando por aí. Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos o Santos voltando para vice-liderança. O Elano faz bem para o Santos, hein? Assumiu como treinador, segue com 100% de aproveitamento. Bateu o Atlético Mineiro por 3-1 com os gols do Arthur Gomes, do David Braz e do Ricardo Oliveira. Fred fez o gol de honra do Galo, que deixou escapar a chance de se aproximar do grupo ali da Libertadores. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o São Paulo por 1-0, gol sempre dele, o Hernanes. São Paulo não vai cair. O Botafogo perdeu de virada para o Fluminense por 2-1. Marcos Vinícius, logo no começo do jogo, 1 minuto, fez o gol do Fogão, mas o Marcos Júnior e o Matheus Alessandro jogaram água no fogo, né, do Botafogo, e a virada do tricolor carioca. O Coritiba vai escapando também ali da zona do rebaixamento. Que goleada sobre o Avaí, 4-0. Os gols do Alan Santos, do Wilson de pênalti, o goleirão, defende e faz gol. Thiago Real e o Jonas fechou o placar. Tivemos o Grêmio de virada batendo o Flamengo por 3-1. Everton Ribeiro marcou no começo do segundo tempo para o Mengão, mas o Everton do Grêmio marcou 2 vezes e o Luan fechou. Defesa do Flamengo, meu amigo, aquilo ali não é defesa não, aquilo ali, olha, um auxílio grande para o ataque do Flamengo, hein? Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 0, Arrascaeta fez o gol do Cruzeiro. Fábio chateado, né? Um dos melhores goleiros em atividade no Brasil, não consegue ser convocado para a seleção brasileira. Deve ser o mesmo problema do Vanderlei dos Santos. Defende bem, mas talvez não se comunique bem ali com a zaga, não consiga orientar. Alguma coisa tem para o jogador não ir para a seleção. O Bahia do Veloz, Steven Mendonça e Edgar Júnior bateu a Ponte Preta por 2-0, também dá uma respirada o Bahia. Vasco e Vitória ficaram no empate. Vitória foi bem melhor no jogo, mas conseguiu empatar só aos 46 do segundo tempo com o André Lima. O zagueiro Breno havia feito de cabeça o primeiro gol do Vasco. Chapecoense e Sport, o outro jogo com gol no finalzinho. O do André de pênalti, foi pênalti mesmo. Aos 52 do segundo tempo, o Wellington Paulista havia marcado de pênalti na metade do segundo tempo. E tivemos o clássico, hein? Quanta polêmica, meu amigo. O primeiro gol do Romero, 5 centímetros impedido. O torcedor palmeirense vai dizer, estava impedido. Jogadores do Palmeiras, no momento do gol, não reclamaram. Foram reclamar depois do jogo, só depois que viram o vídeo, né? Daí fica fácil aí reclamar. Balbuena fez o segundo após cobrança de escanteio e usou de pênalti. Do pênalti, o pessoal do Palmeiras não reclamou. Mina e Moisés fizeram os gols do Alviverde. Palmeiras jogou bem, mas o Corinthians foi melhor, principalmente durante o primeiro tempo. O problema do Corinthians foi recuar muito, o jogo terminou de maneira dramática e o Palmeiras perdeu a chance no final ainda. Lateral cobrado rápido, Roger Guedes, ao invés de cruzar, né, acabou cruzando meio fechado, tinha jogador do Palmeiras chegando. O Palmeiras desperdiçou a chance de empatar e de se aproximar do Corinthians com a derrota, caiu para a 4ª colocação. Mesmo com a reclamação contra a arbitragem, pela primeira vez neste segundo turno, o Corinthians marcou 3 gols
num único tempo do jogo no primeiro tempo. Isto não havia acontecido nas outras 13 partidas, então o Palmeiras conseguiu um feito inédito, que é tomar 3 gols do Corinthians num único tempo. No ano em que o derby completa o seu centenário, o Corinthians venceu as 3 partidas que fez contra o Verdão. Corinthians líder 62, Santos tem 56, o Grêmio pulou para terceiro com 54, leva vantagem no saldo de gols contra o Palmeiras, que também tem 54. O Cruzeiro fecha o grupo dos 5 com 51, Cruzeiro já está na Libertadores. Botafogo em sexto, Flamengo em sétimo, Vasco da Gama aparece em oitavo, São Paulo já é o nono, pertinho ali da zona da Libertadores. O Bahia é o 10º, o Atlético Paranaense o 11º, o Atlético Mineiro o 12º e o Fluminense é o 13º, estariam na Sul-Americana. Chapecoense, aí começa a briga contra o rebaixamento, né? Chapecoense 40, está um pouco longe ainda, Coritiba 38, perigoso, Sport 36, é o primeiro fora da zona da degola, que tem Vitória, Ponte Preta e Avaí, todos com 35, Atlético Goianiense já